Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. E, Lamartine, vamos partir do pressuposto, então, que ele tem esse plano que é: vou tentar ganhar essa guerra, vou fazer o possível para trazer cada vez mais aliados. O número de anjos que caiu com ele vai aumentando ou é... Não, número fixo. Fixo. Fixo, a Bíblia diz... Ninguém mais foi enganado, então, por esse... Não, agora ele deixou de ser um querubim ungido e se tornou um demônio. Exato. Entendeu? Todo mundo sabe, no mundo espiritual, sabe que é uma luta contra ele, e os anjos sabem. Hoje não existe mais a possibilidade dele conseguir mais alguém, entendeu? E não existem... os anjos foram criados de uma vez só ou eles são criados? Foram criados de uma vez só. Então o número de anjos São existe bilhões de bilhões. Ah, é isso? Eu achei que eram milhares ou centenas. Não, a Bíblia fala de milhares, miríades de miríades, tá? Bilhões. Então, tem mais anjos do que gente. E são milhões, um terço de... Então não, bilhões. Bilhões, um terço de... Bilhões também é muito demônio também. Que tem. São centenas de milhões, né? Então tem um demônio para encher o saco de... Não, tem pelo menos alguns demônios para cada um de nós. Lênia, tem um demônio agora te enchendo o saco. Mas tem mais anjo também, viu? Tem anjo também, pelo menos isso, né? Tem, para cada demônio tem 3 anjos, né? Ah, é? É. Se foi 1/3 que caiu, 2/3. Verdade. Então para cada um tem 2, na verdade. E uma coisa que eu nunca entendi direito é assim, aquela hierarquia dos anjos, ela tá em forma decrescente de poder ou não necessariamente? Porque um querubim está abaixo de arcanjo, não é? O arcanjo não, lá a hierarquia que nós temos clara é lá em Efésios capítulo 6. O maior deles é principados. Isso de demônios? Não, está falando de... Está falando tanto de... No caso ali de Efésios 6 é demônio, mas você tem o arcanjo. Arcanjo, porque principados no grego é arquês. Ah, é? Arque. O que é o arqui-inimigo? É o grande inimigo. O maior inimigo. É o maior inimigo. Então, o arcanjo é o primeiro demônio em termos de autoridade. Então tem arcanjo e contra ele tem o principado. Mas é a mesma palavra. Ah. Entendeu? E aí depois vem o quê? Depois vem potestades. E para anjo é o quê? Não tem mais. No caso, por exemplo, de demônios, tem um monte de coisa, mas de anjo não tem mais. No anjo você... tem querubins... Sim, mas aí já são diferentes. Por exemplo, os querubins e os serafins são seres celestiais que assistem no trono de Deus. Por exemplo, quando Adão foi expulso do Jardim do Éden, Deus colocou 2 querubins com espadas desembainhadas, proibindo que o homem voltasse para o Éden para não ter acesso à árvore da vida e aí ficar perpetuamente... Então são anjos poderosíssimos. Poderosíssimos. Serafins também. No Apocalipse a gente vê os seres viventes, entendeu? Que fala que tem 6 asas, vários olhos. É uma descrição parecida com os serafins de Ezequiel também. Sei. Então, assim, o que essa visão que a gente tem de anjo de quadro não tem nada a ver com o que a Bíblia... Não. Por isso que fala que é meio assustador. Quem olha para um anjo assim, de repente, pode até se assustar, né? Mas quando eles se manifestam, por exemplo, no mundo físico, eles parecem homens. Ah, para não assustar. Quando, por exemplo, Abraão está lá meio-dia sentadinho na sua tenda, chegam 3 anjos. Um deles é Jesus, que não é anjo, né? Jesus é o próprio Filho de Deus. Mas no Velho Testamento, como é que você sabe quem é Jesus e quem é um anjo? Porque ele tem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, Malach Yahweh, é Jesus. O anjo do Senhor é Jesus? É uma chamada uma cristofania, ou uma teofania, que é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. O Cristo, antes de encarnar na carne, ele já aparecia, então? Já aparecia. Ele, por exemplo, ele recebe adoração, porque na Bíblia somente Deus recebe adoração. E quando é o anjo do Senhor, ele recebe adoração. Por exemplo, Josué, um dia antes dele entrar em Jericó para a batalha que
iria, né, ser a mais épica de todos os tempos, ele encontra um camarada poderoso, com uma espada desembainhada, e Josué percebe que ele é um ser celestial, e ele pergunta, você é um dos nossos ou é dos exércitos do inimigo? Isso quer dizer o quê? Você é inimigo ou é amigo? Dessa parte espiritual. Mas ele manifestou, ele viu, ele tá vendo, como se fosse um homem mesmo. E ele disse, eu sou o capitão dos exércitos do Altíssimo. Tira a sandália dos seus pés. Uau. Do mesmo jeito que a palavra veio lá na sarça ardente. Aí ele... Que está pisando em solo sagrado. Ele adorou e o anjo do Senhor recebeu a adoração. Então ali é Cristo. Mas tem alguns trechos que falam para não adorar porque eu sou um anjo, né? O anjo fala, não me adore, eu sou um servo sou um mensageiro, como você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nós diríamos assim, que existe uma hierarquia de poder, mas Satanás está acima. Se você pegar no mano a mano, Satanás é maior do que Miguel, que é o maior arcanjo. Eu achei que arcanjo era o mais Então, poderoso. Eles são arcanjos e principados, teoricamente, eles estão no mesmo equivalente. nível. Um querubim está acima? É que ele não é um querubim, ele é o querubim ungido. É o único. E lá na carta de Judas, né, não é os Iscariotes, né, é o Judas que escreveu a carta de Judas, né? Lá diz que Satanás estava contendendo com Miguel pelo corpo de Moisés. Verdade, estavam brigando, lutando, né? E aí diz que Miguel não ousou dizer um juízo difamatório contra ele. Disse, o Senhor te repreenda. Ele não enfrentou o Satanás na sua própria força. Mano a mano. É como se a gente falasse hoje, em nome de Jesus, sai. Ele usou Jesus. Ele usou o nome do superior dele. Nossa, isso é importante então. Entendeu? Saber. Agora, tem um outro momento em que, por exemplo, ali é Gabriel que está brigando com o principado da Pérsia. Lá em Daniel, capítulo 9. Exato. Porque Daniel começou um jejum de 21 dias de oração. Para saber o que ia acontecer com a história de Israel. Porque já estava cumprindo os 70 anos que ele sabia que ia durar o exílio babilônico. Então ele começou um jejum de 21 dias, de oração e jejum. No 21º dia aparece Gabriel, que é o anjo mensageiro, né? Não é o único, mas é o maior deles, é o que anunciou, por exemplo, para Maria que Jesus ia nascer e tal. E Gabriel falou, olha, no dia que você começou a orar, eu saí. Só que, no meio do caminho, o príncipe da Pérsia me impediu. Não é o príncipe humano, porque é outra guerra, né? No mundo espiritual. Outra guerra. Aí ele disse, mas eu clamei a Miguel, o arcanjo, e ele veio me ajudar. E aí então eu vim. Mas isso é interessante, né, pastor? Porque estamos falando de... Existe todo um reinado, uma hierarquia no mundo espiritual que reflete aqui. O rei da Pérsia, ou seja, ele tem um domínio espiritual numa região, correto? Sim, você tem um principado em cada país. Até hoje em dia. Até hoje. Tipo, na América do Sul, no Brasil. No Brasil você tem um principado.